Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ou sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa, no Consultório de Família. Que bom ter a sua companhia. Hoje nós queremos dedicar o programa aos pais, aos educadores, mas nós vamos falar sobre crianças, vamos falar sobre as fases da criança e a saúde mental. O que repercute na vida adulta quando nós faltamos no cuidado com as crianças. Ontem ou nesse período nós falamos muito a respeito das crianças, é o mês das crianças, dedicamos a elas presentes, dedicamos a elas guloseimas, dedicamos a elas algumas cocitas que nem tanto todas as vezes são tão necessárias assim. E muitas vezes, ou vou ser um pouco mais positiva, somente algumas vezes faltamos com aquilo que é da nossa obrigação, cuidar, chegar mais perto e saber das necessidades dela. Mas vamos fazer esse programa bem gostoso, com sua participação, aprendendo juntos, vamos saber da importância do aleitamento, não somente nos aspectos nutricionais, vamos saber como repercute o momento da amamentação ou o estímulo da amamentação na saúde, no desenvolvimento mental, na saúde emocional. Vamos falar sobre obesidade infantil, o que também traz como consequência no que diz respeito às questões emocionais, tudo isso aqui no programa de hoje com sua participação e ela aqui comigo, minha amiga, sua também, conhecida e amada por tanta gente. Quando divulguei, muitos disseram, hoje o programa vai ser demais. A doutora psicóloga, neurocientista, doutora Rosana Alves, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez. Principalmente para falar sobre criança, né? Estou num momento tão importante de ter a nossa primeira filha. Então, assim, me sinto honrada e num momento muito especial da minha vida para falar sobre esse assunto. Se eu gosto e já estudei bastante sobre isso, imagina agora, então, tenho lido sobre tudo para que a educação seja o melhor possível. Que ótimo! Doutora Rosana Alves já está no 7º mês, né? 7º mês passa tão rápido, né? Pelo rostinho dá para perceber, né? Que eu já estou avançada na gravidez, mas uma delícia. Tudo. Mas você está bem de saúde? Graças a Deus, nenhuma alteração, estamos nós duas muito bem. Que graças bom. a Deus. E acompanhado do maridão que está aqui nos bastidores, o André, e da Elisa, que é sobrinha linda, estão aqui nos acompanhando. Mas vamos lá ao programa de hoje. Mande o seu recadinho, faça o seu comentário no post que fizemos na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Doutora Rosana, fala um pouquinho para situar a gente sobre as principais fases da criança. Existem fases importantes, iniciando pela fase pré-natal, que muitas pessoas parecem ignorar esta fase, mas ela é muito importante. A pré-natal, onde as principais funções e os principais órgãos estão sendo formados. O cérebro também começa a desenvolver ainda nos primeiros meses da gestação e vai continuar ao longo da vida. Depois nós temos a primeira fase, eu gosto de dividi-la até os 4, 5 meses de idade, que é onde a criança está aprendendo um pouquinho sobre o corpo dela e sobre o meio externo. Depois eu posso dar algumas dicas sobre essa fase, como estimular, como lidar com a criança. E depois nós podemos dar um salto aí até os 2 anos de idade, quando a criança já sabe andar, está começando a aprender a falar. Depois nós damos mais um pulo aos 4 anos de idade, quando ela começa a perceber a diferenciação sexual, que existem meninos e meninas, e essa diferença não é só porque a gente chama de menino ou menina. Tem uma fase que eu acho muito importante, que eu gosto de fazer essas subdivisões, que é de quando ela chega mais ou menos aos 8 anos de idade, que é uma fase de internalização de moral, onde o certo e o errado, nesta fase, já faz parte do que ela sabe mesmo. Não é só o que o pai e a mãe ou os amiguinhos falam que é uma atitude correta ou não. Ela já começa a ter condições por si mesma de perceber o que é certo e o errado e tomar uma decisão a partir disso. Depois nós vamos lá para os 12 anos de idade, quando inicia a adolescência, que vai durar até os 19 anos de idade. E para algumas classificações chega até os 21 anos de idade a adolescência. E depois então a gente entra na fase adulta. Sei lá se não tem gente na fase que deveria estar na fase adulta ainda, de adolescente. Como diz a minha irmã, a mãe da Elisa, há pessoas que envelhecem, mas não amadurecem, né? Então, tem gente que vai ser adolescente sim pro resto da vida. Existe, inclusive, um transtorno que, de fato, a pessoa tem como se fosse a síndrome de Peter Pan, de nunca envelhecer mesmo. Então, ela fica nessa fase infantil e adolescente
por toda a vida. Doutora Rosana, o que significa dizer a respeito da vida intrauterina? Que cuidados, pensando no tema que nós apresentamos hoje, das fases e a saúde mental, que pode ter a ver essa vida intrauterina antes de vir à luz do mundo com o futuro e a sua saúde mental? Vamos pensar que o que nós somos, os nossos pensamentos, os nossos neurônios, o cérebro em si, ele é composto não somente por estímulos ambientais, né, estímulos assim do que eu ouço, o que eu vou pensar sobre isso. Estamos falando de substâncias. O nosso cérebro não funciona, por exemplo, sem cálcio, sem sódio, sem potássio, sem ferro, sem todas essas vitaminas e minerais. Então, assim, pensa que a alimentação dessa mãe vai contar muito para esse desenvolvimento, até mesmo para esse desenvolvimento mental. Ok? Os estímulos estressores que esta mãe pode receber também vão afetar este bebê. Porque quando uma mulher passa pelo estresse durante a gravidez, os hormônios aí do estresse, que eles são prejudiciais em um certo momento, em intensidade, eles também vão ser transmitidos para esse bebê. Se ele tem um efeito sobre a mãe, que já é adulta, estruturada, imagina então sobre um corpo em formação. Além disso, esse bebê, a partir do seu terceiro, quarto mês de gestação, ele já é capaz de ouvir. Mesmo, lógico, ele não tem um entendimento, né, de entender o que está sendo dito, mas ele sofre o impacto, por exemplo, da intensidade dessa voz, se essa voz ela é mais aguda, se ela é mais grave ou não. Quando o bebê chega, por exemplo, ao sétimo mês na gestação, ele já responde aos estímulos que a mãe faz para ele. Então, assim, já uma dica, por exemplo, se o bebê chutou no lugar da barriga, se você apertar naquele mesmo lugar, ele vai chutar de novo, porque ele começa a interagir com estes toques externos. Já reconhece a voz do pai, já reconhece a voz da mãe. É tanto que, mais uma dica, hoje eu acho que é um dia de dicas, né? Mais uma dica, existem crianças, por exemplo, que choram muito nos primeiros meses. E às vezes o que a gente percebe, naquele período que ela está chorando muito, o pai viajou. Então ela está sentindo falta da voz do pai. Às vezes só do pai ligar e ela escutar a voz do pai, ela vai acalmando. Ou o pai deixar uma fita gravada para ela escutar, porque ela já acostumou com essa voz. No sétimo mês, por exemplo, se você colocar uma luz, incidir uma luz sobre a barriga da mãe, o bebê já vai virar o rosto. Porque a intensidade da luz vai conseguir ultrapassar e vai incomodar os olhinhos dele, porque o nervo óptico já foi formado nessa fase. Então, assim, o paladar está sendo formado, já consegue sentir de uma forma bem característica o doce. Então, assim, mães, não comam muito doce na gravidez, porque um dos motivos é você já começar a moldar o paladar do filho com talvez um hábito que não seja tão saudável. Então, assim, falando de poucos exemplos, né? Imagina o abuso de drogas. Meu Deus. Essa criança já vai nascer com uma quantidade menor de receptores dopaminérgicos e ela vai precisar repor isso. É uma criança que ela tem uma tendência de, por exemplo, de abuso de drogas, porque ela já nasce com um déficit desses neurônios. Mesmo se dá com álcool, qualquer tipo de droga. Nossa, imagina álcool então, que vai desfazer porque o nosso cérebro é formado de gordura, né? A gente sabe disso. A parede dos neurônios é gordura. O que o álcool faz? Desfaz essas paredes. Então, assim, você literalmente vai desfazendo o cérebro. E essa criança pode nascer com uma redução da massa encefálica. Pensa na consequência disso para um bebê. Então, falando só de, olha, um pouquinho tempo de quantas consequências que uma criança pode ter, sim, né, ainda nessa fase intrauterina, que vai ter uma consequência sobre a vida dela. Então, agora podemos pensar um pouquinho a respeito da amamentação, além da nutrição, que muitas vezes já é comentado, conhecido da maior parte das mães, e de quão importante é para a nutrição da criança, para o desenvolvimento, mas o que dizer do aleitamento, do momento também referente à saúde emocional? Sim, é muito importante, existem alguns estudos nacionais e internacionais mostrando que as crianças que foram amamentadas por um período maior, elas têm uma capacidade intelectual acima da média. Claro, tem uma variabilidade, né? Mas ela pode ter uma capacidade mental, intelectual acima da média. E foi verificado também uma incidência menor de transtornos mentais nessas crianças. Por quê? Não se sabe exatamente quais são as consequências do leite em si para este cérebro, por mais que ele tenha esses nutrientes necessários.
Mas pode ser que mesmo o próprio leite tenha algumas outras características que são importantes para este desenvolvimento. Mas também é importante pensar que o momento da amamentação, se ele acontece de uma forma adequada, é o momento onde a criança se sente afagada, acolhida e onde ela tem um trocar de olhar com a mãe que é muito importante. Existe um estudo que já foi feito em ratos, que eles percebiam que alguns ratinhos, quando nasciam, eles morriam e quando iam verificar este organismo, ele não tinha nenhuma alteração. Sabe o que descobriram? Que muitos destes ratos que faleciam, a mãe não olhou para ele em nenhum momento depois que ele nasceu, ele foi desprezado. Existe uma região do cérebro chamada locus coeruleus, não precisa decorar o nome, né? Que ela está envolvida com a produção de alguns neurotransmissores muito importantes, como, por exemplo, noradrenalina e adrenalina, que a gente não chama mais assim. A gente chama de norepinefrina e epinefrina, são os nomes oficiais, né? Eles não tinham o desenvolvimento dessa estrutura cerebral tão importante. Somente a partir do momento que a mãe olha para este ratinho é que esta região do cérebro começa a desenvolver. Como assim, Rosana? Que Não explicação tem isso? Não é uma coisa maravilhosa? Sim. Maravilhosa. Extraordinária. Não é alguma coisa que eu entenda que um olhar, que um afeto transmitido pela percepção da mãe sobre o seu filho possa desenvolver uma área tão significativa. Tão significativa do cérebro. Claro, no ser humano isso não é verificável, porque graças a Deus nós temos uma capacidade de organizar o cérebro, de desenvolver maior do que um rato. Claro, claro. Graças a Deus por isso, Mas né? só é uma amostra. Mas é uma amostra do que pode acontecer com uma criança que não recebe este olhar da mãe. Pensa que um bebê mais ou menos com 4 meses de idade, que ele percebe que ele não é extensão do corpo da mãe. O bebê antes disso não percebe que ele não é um apêndice, né, da mãe. Mas com essa idade ele começa a perceber sim. É tanto que ele olha a mãozinha, olha o pezinho. Então ele percebe que ele não é mais extensão deste corpo da mãe. Então é um corpo que faz falta para ele, que ele pode perder. No momento da amamentação, ele percebe que este corpo não dá a ele somente o alimento, mas é um corpo que está além do dele, mas que é capaz de dar a ele afago, que é capaz de dar a ele o conforto que é tão necessário quando nós somos crianças, porque somos totalmente dependentes. O cheiro da mãe, nós falamos dos feromônios, né? O cheiro da mãe é muito característico. Então, quando ele sente esse cheirinho, que ele já está acostumado desde o ventre, isso faz muita diferença também para se sentir acolhido e confortado. O que ele necessitar, ele sabe que ele encontra nesse colo. Eu não sei se é fala de leigos ou crenças comuns que dizem que crianças amamentadas, por conta desse contato com a mãe, desse olhar, dessa troca de olhar, inclusive o torna uma criança mais segura, mais emocionalmente segura. Com certeza. Então é fato. Isso é fato. Ela sabe que ela tem aquele calor e aquele colo que ela pode contar sempre e que não é só para amamentar. Por isso que também é uma dica importante. O bebê, e eu sei que as mães gostam disso, ele não pode ficar no colo somente quando este comportamento ele é funcional, no sentido de que está ali porque precisa ser amamentado. Não, é ficar com este bebê no colo, olhando para esse bebê, mesmo quando ele não está sendo amamentado, para que ele possa sentir que aquela mãe não existe somente para alimentá-lo, mas para o que ele necessitar. Isso é até interessante para aqueles que acreditam que deixar o bebê no colo vai torná-lo mais mimado, vai trazer algum prejuízo com esse bebê por conta de querer ficar no colo. Sei lá se aquela criança não está querendo justamente um colo de necessidade mesmo, não é uma manha. E isso é muito interessante. O que a gente tem que pensar é que os excessos é que são prejuízo. Uma mãe que não tira esse bebê do colo e não deixa outra pessoa pegar, esse bebê não fica no berço nem quando dorme, claro que isso é prejudicial. Mas esse contato com a mãe, ele é muito necessário para esse desenvolvimento. Então, assim, pega o seu filho no colo o quanto for necessário, porque o colo não pode ser só para amamentar. E a criança precisa aprender isso. Este colo é disponível para as minhas necessidades emocionais também. Não só para as necessidades fisiológicas. Que bonitinho, quem resiste, né? Aquelas coisas gostosas no colo. Delícia. O Murilo está perguntando assim, as mudanças de comportamento na idade adulta pode ter alguma relação com estas fases? E ele cita, inclusive, especialmente a fase dos 8 anos, como você quis colocar ali, quando ele já tem noções da moral, do que é certo, do que é errado. O que dizer sobre as fases, a vida adulta e a saúde mental, como é a proposta de nós entendermos
entendemos bem isso hoje? Claro que tem tudo a ver, né? Tanto que quando você vai para a terapia, muitas vezes você tem que retornar à infância para saber qual o contexto, o que aconteceu, para que você possa lidar melhor com estas dificuldades já na fase adulta. É tão interessante, vou citar um exemplo que vai ajudar a entender muito. Alguns adultos são extremamente agressivos, não conseguem lidar com as situações de forma adequada. E quando alguns destes adultos foram estudados, existem estudos muito importantes da Universidade de Chicago, Califórnia, e eles mostram que alguns desses adultos, principalmente que não conseguem lidar direito e são agressivos com as situações, o que acontece com eles? Na infância, eles passaram por pelo menos duas situações graves de violência. A violência, não só o abuso sexual, que muitas vezes pensamos nisso, mas a negligência, principalmente negligência nos meninos, que é deixar de oferecer para esta criança o cuidado necessário para que ela desenvolva bem, e vivenciar ou visualizar a violência contra a mãe, por exemplo. O que se percebeu é que estas pessoas que apresentavam este comportamento agressivo, muitos deles tinham passado por esta infância, visualizando ou vivenciando essa violência, e o que aconteceu é que muitos deles têm uma diminuição da região do sistema límbico em até 12%. E é uma diminuição de material mesmo, Gente. de neurônios. Pensa que é uma região que está envolvida com a minha emoção, com o meu controle de agressividade, e eu tenho uma perda de 12% em média dessa região. O que vai acontecer com esse cérebro? Vai ficar comprometido. E principalmente se esta violência, para os meninos principalmente, se ela aconteceu entre os 8 e 13 anos de idade. É a fase mais marcante. Nos meninos é a negligência e o vivenciar, o olhar a violência contra alguém que ele ama tanto. Nas meninas, mais evidente, quando é este também olhar a violência contra alguém que ele ama tanto e o abuso sexual. Nos meninos, a negligência é mais importante até do que o abuso sexual para ter essa consequência sobre o cérebro deles. Negligência de que maneira? Por exemplo, você deixar de fazer a higiene necessária dessa criança. Quantos dias sem tomar banho, tem piolho, a alimentação não é de forma adequada, vai dormir sujinha, ela precisa ir ao médico e não leva ela ao médico, com os dentinhos cariados na boca, porque ninguém escova os dentes da forma que deveria. Então, a negligência é deixar de oferecer o cuidado necessário para que o desenvolvimento seja saudável. E a negligência física mesmo. E, lógico, acaba entrando também na negligência e na violência psicológica quando você não cuida deste corpo. Sabe que estou estudando uma pauta para trazer aqui o programa, um pediatra, e eles têm assim mais de 45 anos como pediatra, e um estudioso, enfim. E ele dizia assim a respeito da negligência dos pais para com os filhos hoje, se reflete inclusive na quantidade de vezes que essas crianças vão ou deixam de ir ao médico. Nesses anos todos como médico, ele foi observando que agora os pais levam os filhos às 10 da noite, na emergência, porque durante o dia eles estão no trabalho, eles não têm tempo, então levam na última hora o filho doente. Falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que essa percepção existe por parte dos profissionais de saúde que demonstra uma certa negligência, né? É uma negligência, é o deixar para o segundo plano aquele ser que é tão importante, que precisa destes pais para cuidar deles. E a negligência, ela passa também, e este é o meu ponto de vista, quando eu não cuido da alimentação dessa criança. Quando dar na mão dessa criança um pacote de biscoito, como diz o carioca, né, ou de bolacha, como diz o paulista, eu dou esta refeição rápida na mão dele, um pacote de salgadinho, porque é mais prático do que fazer uma refeição balanceada. É tanto que a sociedade pediátrica, ela está muito preocupada com o aumento dos casos de epilepsia na infância, que estão se aumentando de uma forma pavorosa. E um desses motivos é esta alimentação de produtos industrializados, porque você tem uma quantidade de glutamato monossódico. E glutamato monossódico, todo mundo pode olhar atrás de qualquer embalagem de industrializado que vai estar lá o glutamato monossódico. É ele que realça o sabor do alimento, né? Se a gente pode chamar esses produtos de alimento.
O glutamato, ele aumenta a estabilidade cerebral. Nós já temos glutamato suficiente no nosso cérebro, entendeu? E hoje, imagina essas crianças que comem todos os dias esses produtos industrializados. Você tem um aumento dessa estabilidade cerebral, levando com que essas crianças tenham, inclusive, mais ataque epilético. Uau. Então, assim, negligência para mim também é quando você não tem tempo de fazer uma refeição adequada para o seu filho. Quando deixá-lo comer o que ele quiser na escola, sem ter um controle sobre isso, sem chegar em casa e ensinar que a gente come verdura, legumes, porque isso a gente ensina, né? Então, isso para mim também é negligência, porque vai ter um impacto sobre essa criança, sem contar as alergias, tudo que pode desenvolver. E que vai ter um impacto emocional sobre essa criança também. Bom, esse é o seu consultório de família hoje com a presença da psicóloga e neurocientista a doutora Rosana Alves, que não tem vindo com tanta frequência porque deixou-nos e anda além mar, mas dando uma volta aqui no Brasil, vem aqui com a gente conversar sobre tema tão importante, tão necessário. Esse aspecto da negligência agora você pegou pesado, né, amiga? Sim, porque é necessário falar, né? Absolutamente necessário. Vamos falar um pouquinho a respeito de obesidade? O que dizer a respeito da obesidade infantil? E claro, nós estamos falando de fases, ela deu um apanhado geral logo a respeito das determinadas fases, e a nossa intenção é fazer com que você perceba que o tempo da infância e o tempo de ser adulto está absolutamente ligado. Então você que é pai, mãe, esteve preocupado esses dias ou está ainda preocupado em dar um presente do Dia das Crianças ou em cuidar dessa criança para que elas tenham o mesmo que as outras colegas tenham na escola, ou enfim, que a família veja, fazer uma festa de aniversário, porque não pode deixar em branco a data do aniversário, precisa gastar com aquela festa, ou coisas do gênero, coisas que nós pais queremos fazer com os filhos, sem algumas vezes nos dar conta de que há coisas muito mais necessárias, muito mais urgentes, e que a festa de aniversário acaba quando a velhinha for apagada e todo mundo for embora. Mas o que acontece com a vida da minha filha, do meu filho, dos nossos filhos hoje, vão repercutir ao longo da vida. E aí, você já parou para pensar que você é pai de um adulto amanhã, e não somente dessa criança que você está querendo agora atender em necessidades tão podemos dizer assim, supérfluas? Então, fica a dica para você ficar aqui com a gente no consultório de família, hoje com a doutora Rosana Alves, e vamos falar um pouquinho agora a respeito da obesidade infantil. É tão interessante que quando nós falamos de obesidade, já foi a época onde acreditava que a obesidade era simplesmente estar fora de forma. Hoje a obesidade ela é considerada uma doença, com todas as suas características muito bem determinadas. O que nos assusta hoje é que pelo menos 30% das crianças brasileiras estão sobrepeso. Nós já estamos equiparados com os Estados Unidos. No quesito sobrepeso e obesidade, porque a gente acha que é só crianças que vivem lá no fast food, né? Então, assim, a obesidade, ela é uma patologia. E as crianças estão desenvolvendo essa patologia. Voltando na ideia do que elas estão comendo. E muitas dessas crianças, por estarem comendo assim, existem alguns fatores envolvidos. Por exemplo, é possível perceber que algumas crianças estão comendo muito porque estão ansiosas ou depressivas. Também o contrário acontece. A criança come muito e isso desenvolve a ansiedade e a depressão, porque ela não consegue aceitar o próprio corpo. E ainda há grande confusão, e falando isso de crianças com 6 anos de idade, com 4 anos de idade, ela não tem a percepção que ela está obesa. Ok? Se você chegar para ela e perguntar assim, você está obesa? Na maioria das vezes ela vai falar assim, não, mesmo você explicando que é obesidade. Mas quando ela vai fazer um desenho sobre ela, ou quando você vai falar assim, você gosta do seu corpo, ela vai manifestar uma insatisfação. E esta insatisfação pode torná-la depressiva. Também tem se verificado que as crianças que são obesas na infância, elas têm uma maior tendência de, quando na fase adulta, apresentarem um transtorno do humor. Por exemplo, ansiedade e depressão, um transtorno bipolar. Porque ela já teve uma dificuldade para lidar com ela mesma desde a infância. E muitas vezes ela passou por situações que foram vexatórias. Dos amiguinhos chamando de gordinhos, de um tio que faz uma piadinha, de um avô que acaba comparando. Além disso, também existem estudos que mostram muito claramente, por exemplo, que a obesidade ela afeta a nossa capacidade intelectual. É verdade. Quando nós aumentamos o nosso peso, nós perdemos um pouco da nossa capacidade intelectual. E isso acontece com as crianças também.
Quando as crianças vão ganhando um peso que ela não deveria ganhar, isso faz com que ela caia o rendimento escolar muitas vezes. Fala assim, não, mas o meu filho, ele é gordinho e ele vai super bem na escola. Pode ser que o intelectual do seu filho ainda não foi afetado, mas pode ser que ele seria até mais inteligente se ele fosse magro. Porque existem vários fenômenos que acontecem no cérebro de uma inflamação cerebral na obesidade que nos incapacita de termos o melhor desempenho cognitivo. Então, assim, a obesidade, ela causa uma inflamação não só periférica, que nós falamos do corpo, mas também uma inflamação do nosso cérebro. Isso é muito importante. Então, assim, a obesidade, ela precisa ser controlada. E como se controla isso? Fazendo com que as crianças comam melhor. Além disso, e eu lembro que eu já falei isso no programa, mas é muito oportuno repetir. Quando um bebê, ele chora, o que a gente faz? Né? Vocês que são mães, vão ver se eu já estou ficando bem treinada nisso. Nós vamos lá, pegamos o bebê do berço e olhamos, está com a fralda sequinha? Então, o problema não é a fralda, está sequinho. Ele está com cólica? Quando nós fazemos todo o check-up fisiológico, se está tudo ok, o que pensamos? Fome. Tá com fome. E aí ele está chorando, chorando, chorando. Na maioria das vezes, você coloca para amamentar e o que acontece? Ele para de chorar. Aí você diz, era fome. Era fome. Esse menino está precisando comer mais. Eu preciso dar mais comida para ele. Só que muitas vezes a criança não estava com fome. Ela só queria ficar no colo. Só que quando você amamenta, além dela estar no colo, que era o que ela queria, o alimentar também ele é prazeroso. Claro, é ou não é? Claro. Comer traz prazer. Ativa a mesma região do cérebro que é ativada, por exemplo, os afetos ativam, né? O colo da mãe, o calorzinho ali, a comida também vai ativar a mesma região. Então, assim, a criança, então, ela só estava querendo o colo, mas ela, além de ganhar o colo, ela ganhou a comida. Então, ela começa a perceber que prazer, conforto tem a ver com comida. E aí, quando nós vamos crescendo, por que algumas pessoas, quando estão tristes, assaltam a geladeira? Só conseguem ficar calminhas depois que comem um doce. Mas muitas vezes não tem a ver com o prazer que a comida em si dá, mas sim porque ela tem esta memória de que a comida tem a ver com conforto, com ser aceita, com estar no colo, perto de alguém que se ama. Eu estou aqui pensando, Rosana, que se tem ali algum adulto, ou aqui algum adulto, que assim dá uma vontade danada e come incontrolavelmente, será que um abraço resolveria aí? Eu acho que podia... Será que um colinho poderia ajudar? Eu acho que podia começar a testar isso, porque a grande questão também é que a comida, ela te traz um prazer muito imediato. E assim não te custa muito, né? Vai custar no bolso, às vezes, ou nos quilos que se ganha. Mas assim, realmente começar a substituir o prazer da comida pelos outros prazeres. Que você disse que ativa a mesma região do cérebro, né? É a mesma estratégia. Vamos lá, minha gente. Em vez de pensar em levantar agora no intervalo e ir para a geladeira, chama o marido no canto, dá-lhe um abraço apertado, fica no colinho dele, fica no colinho dela, junta essas crianças e deixa para comer só amanhã no café da manhã. Nosso intervalo é bem rapidinho, já voltamos porque a nossa conversa aqui também dá prazer. O prazer de aprender e o prazer de dar a você uma nova disposição diante daquilo que você sabe que precisa ser feito e o fará com responsabilidade e amor por sua família. O intervalo é rapidinho e já estamos de volta. Até já. Tem tanta gente para mandar abraço que eu acho que não vai dar, mas vamos tentando aqui. Primeiro, um abraço muito gostoso em todos os amigos, a quem já dei em muitos pessoalmente, mas é que as pessoas gostam de ouvir, né? Que estivemos fazendo neste final de semana em Maceió, na Igreja Adventista do bairro Jatiuca, um encontro muito especial, sexta, sábado, domingo, uma delícia ficar com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelos presentinhos, pelos beijinhos, pela emoção de estar com vocês, cidade que eu amo tanto, já morei aí, enfim. Beijo, muito, muito bom estar com vocês. Um abraço para o pastor Janderson, para a Jamile, para o João Gabriel, que disse que estaria acordado para me ouvir falar. Um beijo para você, João Gabriel, e para o Davi, que é um bebê lindo, que está mamando muito, mandando ver. Beijo, família pastoral linda, um abraço para Silvana também, e o seu marido que esteve à frente da programação também,
também. Um beijo a todos, a toda a equipe, todos muito, muito, muito obrigada, lindos. Um beijo para a Zenilda, para a Zaira Ramos, para a Zélia Ramos, irmãs de Osório, um beijo para vocês também, obrigada. Parabéns para você nessa data querida, quer dizer, na data de ontem, Eunice Faria, que fez aniversário aqui em São Paulo, um beijo, querida, Deus te abençoe ricamente. Um abraço para a Vanilda Barretos, lá em Brotas, um abraço para a Zélia, obrigada pelo presente. Por aí afora a gente vai ganhando presentinhos, lembrancinhas. Verdade. E muitos de vocês eu não consigo trazer aqui o nome, de dar um abraço, nem agradecê-los lá no momento, mas as pessoas são muito carinhosas, né, Rô? Você viaja muito, você sente isso também, com né? certeza. Então, muito obrigada, você que dá aquele presentinho com tanto carinho, o paninho de prato, feito à mão, a pintura, o carinho, uma caixinha, um bilhetinho que seja. Nós voltamos para casa muito abastecidos de afeto. Muito obrigada, viu? Vocês são lindos. Uma senhorinha de 83 anos, a sua filha é a dona Raimunda Rezende, um beijo. Ela tem 83 anos, da igreja de Petrópolis. Um abraço, linda. Muito obrigada pela audiência. Tá, então, como tem aqui muita gente, vou deixando um pouquinho para depois, mas só um abraço para um grupo de senhorinhas que fazem um estudo bíblico. Elas estudam lá na Praia do Cassino, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Jânia, Idalina, Eva, Milene, Elaine, Naura, Maria e Neuza. Beijo, lindas, também. Vamos continuando aqui a nossa conversa com a doutora Rosana Alves. Estamos falando sobre as fases na infância e a repercussão do atropelar em algumas dessas fases ou de alguns acontecimentos que não deveriam ter ocorrido nestas fases, mas que vêm a prejudicar a fase adulta. Nós estamos falando sobre o tema. Falamos um pouquinho sobre obesidade infantil, que foi a última fala da doutora Rosana Alves. Falamos um pouquinho também a respeito da alimentação, do momento da amamentação. E tem aqui uma perguntinha, doutora Rosana, a respeito de o que acontece com aquelas crianças, porque aí as mães que não conseguiram amamentar por situações diversas, não é? Uma mãe não deixa de amamentar porque diz assim, pelo menos não é o natural que diga, não quero amamentar e não vou amamentar. Não, sempre tem uma causa. Mas aí algumas delas ficaram ali assustadas. Doutora Rosana, dá leite agora, o que eu faço? É muito importante que você saiba que nós somos seres complexos e somos também afetados por vários fatores, ok? Então, assim, simplesmente não ter amamentado o seu filho, isso não vai fazer com que ele tenha, com certeza, uma dificuldade, um transtorno quando ele for adulto. O ambiente onde esta criança cresce, o afeto que ele recebe das pessoas, o que ele alimenta, quanto ele dorme, como ele é educado, tudo isso vai fazer parte. Nós somos seres muito complexos. Então, quando falta um destes ingredientes, isso não significa que está comprometido para sempre. Então, assim, pode ser que você não amamentou o seu filho porque não teve essa possibilidade, mas o cercou de carinho, do cuidado, não negligenciou, né, na forma de cuidar deste corpo, de colocar para dormir, de dar o banho na hora certa. Ele cresceu num ambiente saudável, então está tudo ok. O ruim é quando falta a amamentação, porque a mãe está preocupada com o próprio corpo, com a estética, ou porque está trabalhando demais e não fica com este bebê. Então o contexto, por que aconteceu ou não esta amamentação é muito importante. Porque a gente sabe também que tem muitas mães que amamentam estes filhos e podem amamentar até os 7 anos de idade, porque existem, né? Isso também ser um problema. Por que este amamentar também prolongou tanto? Interessante que até o contexto a criança percebe. Claro que sim. Ela capta que tem algo nesse ambiente externo que a prejudica. Então, tem algo além do que simplesmente não ter amamentado. Exatamente. O leite em si, não ter sugado, né? Exatamente. Claro que faz uma determinada falta, mas não é o contexto todo. Isso me deixa assim apavorada. Sim. No que diz respeito a, meu Deus, precisamos ter mais cuidado quando nós decidimos ter um filho ou quando temos um filho e o que significa cuidar de uma vida e em pensar em todos os sentidos. Sabe o que eu acho muito importante nisso tudo? É que assim, lá no fundo, todos nós sabemos o que devemos fazer. Pois é. Às vezes ficamos tão perdidos quanto o que um diz, o que escutamos na televisão, mas a gente sabe o que é essencial para um bom desenvolvimento. A gente não sabe que é um ambiente tranquilo para crescer, uma alimentação adequada, a criança receber a disciplina no momento certo, ela ir para a escola no momento certo. Então, assim, não fiquem apavorados. Você sabe o que deve ser feito. O que nos falta muitas vezes é a disposição, o tempo para fazer da forma que deve ocorrer. Mas a gente sabe. Então, assim, não precisa ter muito desespero.
porque as nossas avós, todo mundo criou os filhos e criaram tão bem. E não tinham esse acesso à informação que nós temos hoje. Então, assim, nós precisamos seguir um pouquinho mais o que a gente já sabe. E aí dá mais certo. Porque a criança, ela pode não ter, talvez ali, uma mãe que saiba todas as teorias, as fases do desenvolvimento, mas uma criança, o que ela mais quer saber, eu sou amada? Eu sou respeitada? Os meus pais são coerentes quando me corrigem? Isso é o básico. Se isso você der para o seu filho, e você é capaz de dar isso, com certeza ele vai desenvolver da forma melhor possível. Porque a criança está o tempo todo querendo saber se ela é amada. Nós queremos o tempo todo saber isso, inteiro, né? Doutora Rosana, fale um pouquinho mais a respeito dessa inflamação. Obesidade é inflamação? Obesidade é uma inflamação do nosso organismo. O que acontece? Quando nós temos uma inflamação, vamos pensar periférico, né? O que acontece quando nós temos uma inflamação? Nós temos uma alteração daquela região que foi inflamada. Acontecendo o quê? Alteração da célula e muitas vezes morte das células, quando você tem uma inflamação. A obesidade, ela é uma inflamação, fazendo com que você perca células ou modifique a alteração dessas células, envelhecendo células, fazendo com que muitas vezes nós temos a estrutura final do cromossomo, que é a região telomérica que nós chamamos, elas sofrem danos irreversíveis. E quando elas são machucadas, você tem uma modificação na produção das células. Então, uma inflamação. É tanto que muito hoje, por que nós estamos envelhecendo muito rapidamente, né? Pessoas com 30, 40 anos de idade já com uma fisionomia mais envelhecida. Por quê? Porque estes indivíduos estão extremamente inflamados. A inflamação, ela faz com que nós envelheçamos, porque você tem uma morte celular muito importante. Além disso, quando nós fazemos isso, a gente faz muito em laboratório. Quando nós comparamos, para entrar na obesidade, falando da inflamação e envelhecimento, quando nós comparamos, por exemplo, ratos ou mesmo macacos, que eles comem menos do que deveria ser consumido todos os dias, uma média de 20% menos da ingestão calórica normal, porque hoje a gente come mais do que deveria comer. Né? Mesmo a tabela lá da quantidade de calorias que nós deveríamos ingerir durante o dia, aquilo está meio equivocado, não precisamos de tudo aquilo, porque hoje nós somos mais sedentários. Claro. Então, quando estes animais eles são passados por esta restrição calórica, nós percebemos neles, isso é muito visível. Os que comeram menos, eles têm uma aparência, mesmo já na fase adulta, idosa, uma aparência ainda de adolescentes. E quando você pega aquele animal que comeu acima da média, pensando que ele comeu livremente, ele já tem uma fisionomia ou uma aparência, né, o rato, o pelo, o tamanho, já de um animal idoso, mesmo que ele seja um adulto, um jovem adulto. Então, isso é muito importante. Você tem um envelhecimento precoce quando você come muito, porque você inflama o organismo de uma forma geral. E você tem uma diminuição na sua capacidade intelectual, sim. Isso também a gente comprova. Eu fazendo testes com humanos, já no caso, antes de ganharem peso e depois que perdem peso. E a gente compara que durante a obesidade você tem um déficit cognitivo, intelectual importante. Gente, pensar que há algum tempo, e ainda há resquícios disso, de que assim, bebê saudável é bebê gordinho, né? que tem Sofri dobrinhas. muito na infância Você por conta sofreu, disso, né, amiga? porque eu não era gordinha. Ô, tadinha, não vai ter nem cérebro essa de tão magra. Essa não vai vingar. Não. Tem gente que até hoje fala assim, ô, coitadinha, ela é tão magrinha. Será que ela consegue raciocinar direito? O pessoal ali de casa não tem muita ideia, Rosana. Não. Qual é a tua altura? 1,58 m. A altura é mais fácil falar do que o peso, né? O peso. Porque assim, a gravidez foi bom porque eu cheguei nos 50 quilos, já que eu engordei mais de 10 quilos. Grávida, você está com 50. Feliz da vida. Porque eu ganhei muito peso, muito peso. E isso que na televisão, muitas vezes, o pessoal ali de casa não percebe. É muito comum, você sabe disso. Eu sei. Que quando a gente chega por aí afora, o pessoal diz assim, Darleide, mas você só é isso? Porque na televisão eu fico maior. E quando Exatamente. eu chego, sou fininha, magrelinha, pequenininha, Sim. né? Imagina eu. Imagina você com 40 quilos, o peso normal. Normal. Grávida, é 50 quilos. 50, feliz da vida. O marido nem acredita que casou agora com uma mulher com peso normal, né? Porque não era. Ou seja, mas enfim, essa tradição de que bebê gordinho é bebê saudável ainda está no imaginário Sim, social. É tanto que hoje verifica-se que as pessoas que comem menos, elas vivem mais.
Então, assim, nós não precisamos mais do que 2 refeições diárias. Não precisamos. Isso é científico. Então, assim, as pessoas que comem menos vivem mais. E com mais qualidade de vida. Vamos lançar essa campanha. Come menos, vive mais. E gasta Exatamente. menos também. Olha que privilégio. Que privilégio. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito de saúde emocional das crianças, depressão infantil, bipolaridade. Tem criança com bipolaridade? Tem. Não é um diagnóstico simples de se fazer. Imagino. Porque se confunde com outras patologias. Mas existem crianças bipolares, depressivas, maníaco-depressivas, ansiosas, esquizofrênicas, tem tudo na infância. Mas como ainda elas estão numa fase de desenvolvimento e vão alterando mesmo humor, comportamentos ao longo dessas fases, fica mais difícil de fazer diagnóstico. Foi muito importante você falar sobre isso, Darleide, por quê? Hoje, pelas estimativas, acredita-se que no Brasil 20% das crianças tenham depressão. Uau. Olha que número expressivo, Altíssimo. altíssimo. E eu quero depois falar um pouquinho sobre isso. Só que, no último levantamento das doenças mentais, e doença mental, quando a gente fala de doença mental, nós não estamos falando de um rebaixamento intelectual, de uma criança toda comprometida, mas alguém que tem alguma alteração no seu funcionamento mental que faz com que ela apresente um transtorno, uma alteração de humor, algo assim, ok? E hoje, em média, somente 2% das crianças é que são hiperativas. Aí, quando a gente olha para a sociedade, dá a impressão de que pelo menos 30%, 50% das crianças são hiperativas. Não. O que acontece com a história da hiperatividade? Já falando de vários transtornos. Tem muita criança que é depressiva e as pessoas estão achando que elas são hiperativas. Porque a depressão na criança, ela apresenta algumas características um pouco diferentes da do adulto. Apesar da criança apresentar um humor deprimido, a vontade de chorar, de ficar sozinha, também a criança pode apresentar, por exemplo, hiperatividade. Uma criança que não consegue ficar quieta na escola, agressiva, não respeita a professora, não consegue se concentrar na matéria, ela vai mal na escola, o rendimento escolar diminui muito. Mas a criança pode estar com depressão e está sendo diagnosticada como hiperativa. Porque parece que quando fala assim, essa criança é hiperativa, tira um peso das costas, né? Meu filho foi diagnosticado, essa criança foi diagnosticada. Está medicada, acabou, resolveu. Medicada, resolveu. Não, ela pode estar com uma depressão, pai e mãe. E não pode não ser hiperatividade. Então, assim, existem muito mais crianças, olha, de 2% de hiperativas. E pensando que pelo menos 20% das crianças no Brasil hoje têm depressão, então nós temos mais crianças com depressão do que hiperativas. Agora, Rosana, é muito comum os pais, por exemplo, ao terminar um programa ou agora durante o programa, muitos pais aqui estão fazendo algumas queixas e eles dizem assim, da dificuldade que tem em encontrar um profissional que faça atendimento em crianças para fechar um diagnóstico seguro, psiquiatras ou psicólogos. De fato, é alguma coisa que o diagnóstico é difícil de ser feito, mas é preciso ir atrás, em busca disso e não se satisfazer, quem sabe, já com o primeiro diagnóstico. Sim. É muito importante porque fazer um diagnóstico de depressão, hiperatividade, qualquer transtorno na infância, ele é muito difícil, mesmo para um bom profissional. Mesmo assim. Então, algumas dicas já para a escola, para os pais, para todo mundo. Quando vocês vão levar uma criança para verificar se ela está com uma dificuldade de fato, que precisa de uma intervenção terapêutica, não tenham pressa no diagnóstico, por favor. Muitos chegam ao consultório e querem que depois de 50 minutos de uma consulta já saiam dali com um diagnóstico. Não é possível. Não é possível a psicopedagoga na escola olhar para a criança e já falar assim, é hiperativa. Não tem como. É muito complexo. Então tenham paciência na hora de levar para um profissional. Não pensem assim, esse psicólogo não é bom, porque já levei 3 vezes e ele ainda não fechou o diagnóstico. Porque esta pressa pode errar no diagnóstico e isso tem consequências. Então, assim, não tenham pressa. É complexo. Nem sempre vai se diagnosticar um transtorno. Então, eu volto a dizer, cerquem estas crianças com os cuidados que são necessários. Porque muito da terapia que é necessária para que se volte ao que era antes ou entre na normalidade, ele é feito dentro de casa. É tanto que as intervenções, hoje também é um erro, né, da maioria das pessoas, ou não um entendimento disso. A criança é quem faz a terapia, porque ela que está apresentando um transtorno, não.
A primeira estratégia é com a família, porque esta criança ela é resultado de um contexto familiar. Primeiramente do contexto familiar, do que escolar, do que qualquer outro contexto. Então, a terapia não é só para a criança, é para a família. Se esta família não tem condições de fazer um acompanhamento, então comecem a mudar a dinâmica familiar. Muitas coisas a gente pode mudar sim dentro de casa. Por exemplo, criança precisa de rotina. Criança precisa ir dormir cedo. Criança não vai dormir junto com os pais. A hora que apaga a última luz, que a criança vai para a cama. Criança tem que ter hora para dormir e hora para acordar, hora para fazer as refeições. Quando você não tem essa rotina, você já pode desencadear várias dificuldades nessas crianças. Então, se você não tem condições de procurar um terapeuta, ou se na sua cidade não tem, porque é difícil mesmo encontrar alguém, comece a olhar o que você pode mudar dentro de casa. Porque isso vai fazer uma diferença tremenda para que essa criança se recupere. Então, assim, muda dentro de casa as coisas e muda a forma de tratar essa criança. O que tem acontecido muito também, até para o surgimento destes transtornos como ansiedade e depressão, é que a criança ela não sabe exatamente como ela deve se comportar. Porque a cobrança dos pais, ou esta educação que ela recebe, flutua conforme o humor dos pais. Então, hoje, vou dar um exemplo. Hoje a criança quebrou um copo e a mãe foi lá e falou assim, não, tudo bem, isso acontece. No outro dia, ou passou um mês, ela quebrou outro copo. Aí, naquele dia, ela leva uma surra, ela é colocada de castigo e a criança fala assim, o que teve de errado desta vez? Porque o copo, quebrei também o copo. Aí ela percebe que o comportamento dos pais varia conforme o humor dos próprios pais. E isso as torna inseguras. Outro fator que também torna os filhos muito inseguros, a questão financeira. Pais que não se controlam financeiramente, que vivem endividados, fazem com que estas crianças, elas cresçam inseguras também e desenvolvam ansiedade e depressão. Ou aqueles pais, como a gente diz bem no senso comum, pão duros. Os pais que são muito pão duros e que tudo é muito controlado financeiramente, a criança só ganha uma roupa nova quando é do Dia das Crianças ou no Natal, elas têm uma tendência a desenvolver depressão. Porque este segurar demais o dinheiro passa pelo afeto. Então, assim, para o meu pai é mais importante o dinheiro na conta dele do que cuidar melhor de mim. Então, essas dinâmicas familiares, quando elas são alteradas positivamente, elas podem ter uma consequência de proteger estas crianças ou mesmo redimi-las de um quadro, de um transtorno mental que já tenha sido instalado. Aula, simplesmente aula, aqui no consultório de família hoje com a doutora Rosana Alves, psicóloga, neurocientista, respondendo algumas questões importantíssimas. Tem muita pergunta, mas uma aqui me chamou muita atenção. Ela chegou bem logo no começo do programa. Uma mãe tem 2 filhos, uma menina de 11 anos, um menino de 3 anos. Desde que ele começou a falar, quando tinha por volta dos 2 anos de idade, e agora está com 3, ele diz, vou matar você. E ele diz com que vai matar, que objetos vai usar para matar. E a mãe está ficando muito assustada porque ele só tem 3 anos e ele tem repetido isso com mais frequência. O que pode ser, doutora Rosana? Nossa, podem ser muitas coisas, né? Primeiro, qual o contexto que ele tem crescido? Quem são esses adultos em volta dele? Qual é o linguajar que se usa? E eu lembro que acho que foi neste caso que você disse que a criança não assiste conteúdos violentos. Na descrição, né? Ela diz que ele não assiste filmes e em casa, o ambiente não propicia esse tipo de imagem para ele. Então, assim, se ele não está vivenciando estas imagens violentas, reproduzindo, porque nós sabemos que as crianças reproduzem muito o que elas assistem, o que elas vivenciam. Se não existe isto, para que possa, então, justificar este comportamento, ele precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. Ele precisa, porque ele tem um plano para matá-la. Isso não significa que ele vai te matar, mas existe uma agressividade, uma crueldade acima da média, dirigida contra alguém a quem ele deveria só amar, entende? Então, assim, ela precisa procurar um atendimento psicoterapêutico e perceber se este desejo, este manifestar o desejo de matar alguém, que pode ser a mãe ou outras pessoas, se ele aumenta. Qual o contexto que ele diz isso? Quando ele é contrariado? É gratuito? Depois que ele fala que vai matar, ele expressa alguns momentos de afeto, de carinho para essa mãe? Quando ele tem algum comportamento que machuca alguém, ele apresenta remorso?
de ter dó mesmo, Sim. de empatia pelo outro, de ter machucado, ou ele só pede desculpas, ou aparenta um remorso só quando ele percebe que ele vai ser punido, se ele não ter Tudo isso precisa ser comportamento. investigado, né? Então, isso é muito necessário que seja investigado, mas é preciso prestar atenção. Não deixe que isto vá avançando. Lembre que quando ele chegar lá para os 8 anos de idade, essa estrutura dele, essa internalização de moral, o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer com o outro, o que eu não posso, vai estar muito bem estabelecida já. Então, é preciso correr e olhar isso antes que chegue essa fase. Agora, maisinha, faz isso com calma, tá? Faz isso sim. amanhã com calma, pede a Deus, ora, para te mostrar um profissional, vai procurando profissionais, vai fazendo isso com calma, para também não gerar mais um conflito além do que já existe. Posso dar mais uma dica para essa favor. mãe? É muito importante. Nós nascemos com uma agressividade. É tanto que, por exemplo, um bebê, o que ele gosta de fazer quando ele já tem 6, 8 meses de idade? Dá tapa no rosto das pessoas. Faz isso ou não faz? Uhum, E aí você ensina a diferença entre uma agressão e um carinho. Então a criança foi lá e deu um tapinha no seu rosto. A forma que a gente faz com a criança que é o melhor, não é pegar e dar um tapinha na mão dela e mostrar assim, olha, viu, só dói, não pode me bater não. Mostre para ela a diferença. Por exemplo, a criança ela não sabe dosar o peso da mão dela ainda. Então no que ela bateu no seu rosto, você diz assim para ela, mesmo que você acha que ela não está entendendo porque é um bebê. Você fala assim, olha, não é assim que a gente toca no rosto das pessoas. Para fazer um carinho, é assim que a gente toca. Então, você pega a mãozinha da criança e faz com que ela encoste bem devagarinho no seu rosto. E faça com que ela faça um carinho mesmo. Então, fala assim, é assim que nós tocamos as pessoas. A criança, ela aprende muito com a observação e com o concreto mesmo. Então, assim, o seu filho falou lá, eu vou te matar, e vou te matar com uma faca, por exemplo. Você diz assim, não é assim que a gente trata a mamãe, e não é assim que eu quero que você me trate e eu te trate. Então, assim, para você me deixar feliz, você fala assim, eu vou te abraçar, eu vou te fazer um carinho, eu vou te beijar. E isso é tão gostoso. Então, assim, uma dica legal para os pais é assim, não só tolher um comportamento, isso não se faz, mas você dá a alternativa do que se faz. Porque sem fazer, a criança não vai ficar. Porque as crianças são super agitadas, elas querem fazer alguma coisa. Então, se elas não podem ter um comportamento, você tem que apresentar para elas o comportamento correto. E ensiná-las como se faz isso, mesmo que seja pegando na mãozinha para que ela te toque da forma adequada. Perfeito. Queridos pais, amados todos que nos acompanham agora, você sabe que sempre que nós falamos aqui sobre questões como estas, enfim, todos os nossos programas, nós sempre vamos estar atendendo a um público geral. Obviamente que num tempo limitado de televisão ou rádio, a gente não tem condição de esmiuçar cada tema, cada detalhe, mas nós vamos trabalhando aqui e fazendo-o pensar a respeito de cada questão. Então, por exemplo, quando uma mãe pergunta assim, Darleide, por favor, esclareça, é bom comer pouco, mas e para a criança também? Comer pouco para uma criança ou para um adulto, quando significa não suprir as necessidades nutricionais, nós estamos falando de alguma coisa indevida e não seria essa a sugestão aqui no programa quando a doutora Rosana Alves falou a respeito de comer menos. Nós estávamos falando a respeito de comer menos para uma população que come demais. Por exemplo, eu estava assistindo um programa a respeito de nutrição e crianças e foi provado naquele evento que os pais dão mais alimento às crianças do que elas comeriam naturalmente se colocássemos pouco. Elas ficariam satisfeitas com relação ao apetite satisfeito e também ficariam abastecidas nutricionalmente. Mas os pais têm prazer. Você quer mais filho? Você quer mais filho? Então, muitas vezes nós pais estamos acomodados com a quantidade e não em nos preocuparmos em saber se aquela primeira quantidade já era suficiente para a nutrição dos nossos filhos. Porque a alimentação do filho ele é um reflexo da alimentação dos próprios pais, Exato. né? Então, por isso que é importante. Se você tem dúvidas quanto à alimentação do seu filho está adequada ou não, procure um profissional para te orientar também. Veja se a sua criança está acima do peso, se de repente ela tem um sono agitado e às vezes é um tipo de alimento que ela come. Então, a observação do filho ele é muito importante, porque o que é bom para um não é bom para o outro. Então, isso é importante. E, claro, a gente sempre está falando de uma forma generalizada, mas levando em conta que as crianças têm comido mais do que deviam comer. Claro. E, principalmente, alimentos que não são saudáveis. Porque os pais andam comendo demais. Com certeza.
Amado, chegou o final do programa, né? Uma dosinha danada, e principalmente porque eu acho que a Rosana não volta aqui esse ano outra vez, não é uma dó. Mas enfim, Rosana, muito obrigada. Sim. Seu recadinho para quem está ali em casa. Meu recado primeiro é assim, né? O consultório de família precisa ser maior, o período, né? E quem concordar comigo aí, levanta a mão. Levanta a mão em casa, porque é muito curto o tempo. Mas assim, ame o seu filho, colocando limites nele, percebendo quais são as limitações dele e nunca se esqueça que Deus colocou em nós, sim, o senso de como nós devemos cuidar das crianças e cuidar das pessoas que estão em volta. Escute a voz de Deus falando com você, siga as orientações que são as mais simples do bom cuidar deste filho e com certeza o que você não conseguir fazer, Deus vai completar. Mas faça a sua parte de amar, de cuidar, de respeitar as pessoas que estão em volta dessa criança, porque ela é afetada não só o que é feito diretamente com ela, mas o que é feito com a mãe dela, com o pai, com todo mundo. Então respeite e essas crianças com certeza serão cada vez melhores. Que Deus lhes abençoe ricamente. Amém. Muito obrigada por sua presença. Obrigada a você aí pela presença também. Obrigada pelo carinho. E a todos vocês, muito, muito bom ter sempre a sua companhia. Eu quero só dar uma dica de leitura. O livro Orientação da Criança, da Casa Publicadora Brasileira. Pai, mãe, entre em contato, cpb.com.br e adquira o livro que não estou fazendo isso por vender. Estou fazendo isso para te ajudar. Busque uma literatura como esta. Orientação da Criança. E você vai aprender um pouco mais ou muito mais a respeito de como lidar com esse precioso tesouro que Deus te deu às mãos. Amados, muito obrigada. Até a semana que vem. A gente se encontra aqui no Consultório de Família. Até lá.